Cumprimentar aqui do outro lado da tela para fazer o diálogo com a gente mais uma vez no Faixa Livre, o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Professor Nildo Ourix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa, muito bom dia. Me perdoem aqui, o erro na internet está particularmente lenta hoje aqui na Trindade, ao ladinho da universidade. Mas é um prazer voltar aqui ao Faixa, numa conversa ao estilo de tempo bolivariano. Mais de uma hora aí, Anderson, estou à disposição. É isso, Nildo. Eu que agradeço aqui a tua presença para fazer esse diálogo com a gente no programa Tempo Bolivariano, como você muito bem coloca aqui para a gente. Vamos avançar, temos muitos assuntos para tratar contigo, Nildo, nessa edição de hoje, ainda mais depois dessa declaração, na verdade um vídeo que foi publicado ontem pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos com uma ameaça direta ao nosso continente, a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes, não dá para a gente escapar, Nildo, como a gente sempre faz aqui no nosso programa, de abrir a edição falando sobre uma análise desse momento que o país atravessa há menos de 2 meses no processo eleitoral que teremos pela frente, processo eleitoral que você constantemente critica, questiona, defende o voto nulo, mas o fato é que teremos eleições. Lula está aí tentando se articular para o seu 4º mandato, ele que aparece nas pesquisas de intenção de voto uma margem menor de vantagem em relação ao seu principal rival nessa disputa, que é Flávio Bolsonaro, um candidato do PL e que tenta unificar a extrema-direita nesse processo, nesse pleito que a gente vai ter em 4 de outubro. Eu queria começar já pedindo uma análise desse momento, Nildo, porque, como eu citei, o Lula tenta se articular, busca ali os presidentes da Câmara e do Senado para buscar novamente, né, se reorganizar com esses presidentes, com o Davi Alcolumbre e com o Hugo Mota, para aprovar pautas que são do interesse do governo às vésperas das eleições, para, obviamente, se capitalizar politicamente. Como é que você vê esse momento do país e essa proximidade das eleições presidenciais? A disputa se acirra, né, Nildo? A disputa eleitoral se acirra e eu queria começar pelas dificuldades que encontra o candidato da outra direita, o Flávio Bolsonaro. Qual é a natureza dessa dificuldade? A natureza dessa dificuldade é o fato de que Lula agora eu estou entrando aqui no computador, Anderson. Eu acho que vai ficar melhor. Creio que pode ficar melhor. Vamos ver. Vamos tentar, mas tirou. Nildo até saiu aqui, vocês viram aqui que ele saiu da tela e está tentando entrar ali pelo computador para conversar com a gente. É melhor porque a transmissão ela tem uma qualidade melhor. Eu estava até com o áudio dele prejudicado, estava fechando aqui o áudio do celular do Nildo porque estava dando retorno aqui no nosso áudio. Ele já está aqui na tela, eu vou chamá-lo. Deixa eu botar ele aqui na tela. Você me escuta bem, Nildo? Tá travando ali a conexão dele, vocês estão vendo? O Nildo tá travado ali, ele citou ainda há pouco que estava com problemas de conexão, não sei se ele me ouve aqui nesse momento. Aí tá posicionando ali a câmera. Você me escuta, Nildo? Não tá me escutando. Vamos ver se ele consegue acessar aqui. Vou tirá-lo da tela, colocá-lo aqui. Vamos ver se... Eu vou até tirar ele aqui do estúdio, porque está muito, muito lento aqui a transmissão dele. Vamos ver se a gente consegue recuperar aqui o áudio do Nildo. Tá difícil aí fazer o diálogo com ele. Quem já está concorrendo aqui ao livro que eu citei ainda há pouco é a Maracélia Macedo. Bom dia, comunidade Faixa Livre, apoie a luta. Obrigado, viu, Maracélia? Aliás, ela ganhou o livro aqui conosco na última semana, o livro que a gente sorteou no programa Hoje Revolucionários. A gente fez um sorteio de um livro e a Maracélia foi a ganhadora. Aliás, eu já postei o seu livro, viu, Maracélia? Eu postei na última segunda-feira. Em breve vai chegar aí na sua casa. Obrigado, viu, Maracélia, pelo apoio e pelo carinho aqui conosco no Faixa Livre. Ela mandou ali um relato bem bonito, palavras muito carinhosas para a gente no e-mail e agradeço muito o teu apoio. Tá bom, Maracélia? O teu livro já foi postado, espero que você tenha uma boa leitura e avise a gente aqui quando ele chegar, tá bom? Obrigado pelo carinho, tá bom, Maracélia? E pelo apoio de sempre aqui ao Faixa Livre. O Nildo tá voltando aqui com a gente, vou colocá-lo na tela. Nildo, você me escuta?
Estamos com dificuldade, viu, gente? Dificuldade. O Nildo não me escuta. Nildo, estamos com dificuldade, viu? Eu sugiro, se você estiver entrando pelo... se você estiver me escutando, eu sugiro que você acesse... Olha, ele está acessando pelo celular ali. Eu vou tirar ele aqui e vou colocar ele no celular. Vamos ver aqui. Nildo, você me escuta? Estamos com dificuldade aqui de ter o Nildo Ourix para conversar com a gente. A conexão dele está muito prejudicada hoje, viu, gente? Muito prejudicada. Não sei o que acontece aqui. Ele mesmo está dizendo aqui no chat, a coisa parece grave. Vou colocar, Nildo, você me escuta bem agora? Vamos ver se a gente consegue. Bem, acho que agora deu, né, Anderson? Você me escuta? Você me escuta bem? Não, você não me escuta, né, o Nildo? O Nildo não me escuta, viu, gente? Estamos com dificuldade. Vocês estão vendo aí que eu estou falando, ele não me escuta aqui na nossa transmissão. Estou sem o seu som. Tá sem o meu som, pois é, exatamente. Vamos tentar novamente, Nildo, acessar pelo celular, porque você não me escuta. Tem dificuldade aí de fazer a conexão. Nildo também está bem gripado, viu, gente? Aliás, a gripe também me afeta. Eu estou aqui tossindo bastante, assim como o professor Nildo Ourix. Não sei o que acontece lá na conexão dele. Ainda há pouco ele me ouvia, mas agora está com dificuldade. Vamos tentar aqui novamente, colocar ele na tela? Nildo, vamos tentar de novo. Você está me escutando? Não consegue me ouvir, o Nildo. Tem que ativar o microfone e... O Nildo tem que ativar o microfone e a câmera. A câmera está ativada, não sei se ele ativou ali o microfone, enfim. O fato é que ele não me escuta. Peço desculpas a vocês, tá bom, pessoal? Infelizmente, está difícil fazer o diálogo com o Nildo nesse momento. Vamos esperar, vamos tentar aqui mais uma vez. Nildo, tem que sair, Nildo. Sair e voltar. Vou até tirar ele aqui do estúdio, porque não adianta ele ficar no celular ali sem me ouvir. Tem que sair e voltar a conexão, voltar ali a plataforma para ver se a gente consegue fazer o diálogo com a gente. O próprio Renato Cinco diz aqui, a maneira mais segura de participar de uma live é o computador conectado ao modem por cabo. Wi-Fi e celulares falham mais. Pois é, Renato, mas eu não sei se ele tem o computador dele conectado via cabo. O meu já é conectado via cabo há algum tempo. Ainda que aqui falhe a conexão de vez em quando, viu, camarada? Eu não sei se o Nildo tem lá o computador dele conectado via cabo. Ele está tentando pelo celular porque a conexão do computador dele está muito ruim. E isso acontece mesmo, viu, camarada? Aqui, inclusive, de vez em quando, eu tenho que entrar pelo celular porque eu não tenho conexão via cabo, via o Wi-Fi aqui na minha residência. Vamos ver o Nildo, está aqui já com a gente. Nildo, vamos tentar de novo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente bem. Não, minha conexão é a cabo, Wi-Fi e a cabo, mas a tarifa é elevadíssima, caríssima, e o serviço é sempre muito ruim no Brasil, uma vergonha, né? É isso, Nildo. Mas, enfim, vamos começar aqui o nosso papo, Nildo, porque você começava a falar sobre essa situação da disputa eleitoral e queria falar sobre a extrema-direita, né? Não, a extrema-direita, como você anunciou, né? A dificuldade aparente de Flávio Bolsonaro, aparente, vamos registrar claro aqui, porque o lulismo é de um otimismo desvairado que é verdadeiramente espantoso, que eu não atribuo mais nem à consciência ingênua, mas à alienação mais completa e absoluta, né? Então, o que acontece? As dificuldades que Flávio Bolsonaro encontra, elas são produto de algo essencial. O Lula vai cada vez mais para a ultradireita. O que eu quero dizer com isso? No programa econômico, o Lula não só vai para o ultraliberalismo, cada vez de maneira mais clara, como ele pratica a política econômica do ultraliberalismo. E isso, naturalmente, reduz a capacidade de Flávio Bolsonaro atrair setores vinculados ao capital e às classes médias, sobretudo as classes médias proprietárias. Então, a dificuldade que Flávio Bolsonaro encontra não é porque ele brigou com a Michelle, porque o Valdemar, porque um partido declarou que libera o voto e então o atual presidente da Câmara pode apoiar Lula pelos acordos lá na Paraíba, mas não sei, todas essas questiúnculas do rame-rame eleitoral. A dificuldade de Flávio Bolsonaro reside no fato de que ambos defendem o programa ultraliberal. E se algum petista alienado ainda tem ilusões, eu quero dizer que é um cínico. Por quê? Porque as 84 páginas do documento que o Lula registrou como programa de governo,
é mais claro do que nunca. Um trololó sem nenhum amparo científico, sem nenhuma análise objetiva da sociedade brasileira, uma peça de propaganda digna de Eduardo Bernays ou de Walter Lippmann, da direita estadunidense, destinada a iludir o público, uma peça eleitoreira. Agora, se nós temos que medir o Flávio Bolsonaro pelo programa e pela administração do seu pai e do governo que realizaram e das posições que ele defende, contra o Lula tem algo muito mais valioso, precioso e sólido, que é a ação do seu governo. Então, a dificuldade de Flávio Bolsonaro consiste, em primeiro lugar, em que ele teve o seu programa ultraliberal roubado pelo Lula, já há muito tempo. Portanto, a economia política do rentismo está completamente garantida. E a burguesia, todas as suas frações da coesão burguesa, o que eu quero dizer? Os interesses do capital comercial, do capital agrário, do capital industrial residual, cada vez mais residual, e do capital bancário, no mundo das finanças, garante o rentismo, que é o azeite, o óleo, que faz a máquina da economia política do rentismo e da república burguesa, da república rentista, funcionar adequadamente. Essa é a primeira dificuldade. A segunda é que, a despeito dos encontros e desencontros entre Lula e Trump, os interesses dos Estados Unidos, o critério de segurança hemisférica dos Estados Unidos, meus amigos, está totalmente garantido com Lula ou com Flávio Bolsonaro. Com Flávio Bolsonaro, de uma maneira apologética. Com Lula, de uma maneira vassala, de uma maneira ingênua e de uma maneira até com pontas de ridícula. Quando o presidente disse aqui em Santa Catarina, por exemplo, quando foi soltar uma fragata como exemplo de reconstrução da indústria naval brasileira, que é verdadeiramente ridículo, ele afirmou que vai bater Trump na luta pela verdade. É como se política e verdade coincidissem no mundo burguês. No mundo burguês, política e verdade não coincidem. O que comanda é a mentira. Ou, se você quiser aqui, a propaganda. Então, essa é a dificuldade. Do outro lado, a candidatura de Lula decepciona, entre aspas, os lulistas. Estão numa situação verdadeiramente vexaminosa, porque dizem, bem, o Lula está dizendo que vai praticar o ultraliberalismo, então os keynesianos derramam lágrimas todos os dias, que vai cortar, vai diminuir o piso em investimento em saúde e educação em função do teto de gastos, não tem uma política industrializante, não tem uma política externa independente, e eles estão dizendo, o governo vai ser muito pior, mas mesmo assim, nós gostamos do carcereiro, o Lula é um Lulinha paz e amor querido, simpático, católico, e vai manter a proposta. Esse é o quadro eleitoral, Só uma palavra, Anderson, tem uma coisa aqui fundamental. Ninguém está discutindo se esse programa econômico vai ter tropeços ou não, e se vai ter uma crise ou não. E isso tem a ver com a situação da economia mundial e das economias periféricas, especialmente uma economia periférica como o Brasil. Então, está tudo muito pintado com linhas rosas, mas no meio do caminho tem uma pedra. Nildo, eu queria, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o programa econômico, sobre o programa que o Lula apresentou propriamente. Eu citei isso aqui no programa, são 13 eixos ali apresentados nesse programa que o Lula registrou no Tribunal Superior Eleitoral, mas eu queria aproveitar antes uma deixa que você me deu. Você citou o Lulinha Paz e Amor. O Lula, no lançamento lá da candidatura dele na convenção do PT, ele disse que vai deixar o Paz e Amor de lado e vai adotar o Lulinha Porreta. Eu queria te ouvir sobre isso, né? Que Lulinha Porreta é esse que pode vir aí em 2027, Anildo? É mais uma mentira de um mentiroso contumaz. Lula mente descaradamente, né? O Lula é um mentiroso contumaz. E essas tiradas, Lulinha Porreta, veja, nós, se queremos fazer uma análise séria, se estamos efetivamente preocupados com o futuro do Brasil, com a sorte da classe trabalhadora, nós temos que analisar o que o Lula faz, não o que o Lula diz. Há, de fato, um abismo entre o que o Lula faz e o que o Lula diz. Não nesse governo, em todos os governos. Não
nesses governos, nesse no anterior, nos da Dilma, etc. Mas historicamente, entre o que o Lula diz e o que o Lula faz, há um abismo. Essa impotência, essa impotência diante das grandes tarefas nacionais, da soberania, de redimir o povo da superexploração, de criar um país que possa incidir na cena internacional, isso é um contraste com quase 20 anos de governos petistas, de tal maneira que nós não podemos mais julgar Lula pelos bordões que ele diz naqueles cercadinhos que ele tem feito, a lá, imitação de Jair Bolsonaro, inclusive na estética, é um horror. E ao mesmo tempo é muito semelhante, né? É o cercadinho. O Lula agora fala nos cercadinhos. E não é só por um clima de campanha, é por uma concepção política que finalmente a realidade está se adequando ao conceito, digamos assim. Um político vulgar tem que ter uma atuação efetivamente vulgar. Então, isso é para consumo daquele petista, aquele lulista mais alienado, né? O que seria um Lula porreta? Tudo que o Brasil não precisa mais são dessas tiradas. O Brasil precisa se encontrar com a verdade. E a verdade é essa aí, de um presidente que apresenta um programa que nada diz, que no que diz é grave e banaliza as eleições. O programa é, portanto, de governo, essas 84 páginas que li com suma atenção ontem, é um documento até difícil de ler, porque é de uma banalização completa, e é um contraste, um abismo entre o que ele diz e o que ele faz. Nildo, eu te confesso que eu não consegui ler o programa inteiro, são 84 páginas, se não estou enganado, 13 diretrizes aí que estão impostas, estão colocadas nesse programa, mas do que eu consegui pegar dessa construção aí que foi registrada pelo Lula, desse programa, esse plano de governo, me chamou mais a atenção, e eu acredito que você também tenha atentado a essa questão, é a manutenção do arcabouço fiscal para o ano que vem. Eles citam aí a responsabilidade fiscal nesse programa de governo. Dario Durigan, ministro da Fazenda, já disse que deve ampliar o corte de gastos para 2027, já deixou isso claro e agora isso é registrado no plano de governo do presidente Lula. Eu queria te ouvir a respeito disso. O que é que isso pode representar para o nosso país, essa manutenção da lógica fiscalista pela gestão Lula, algo que também deve se dar na gestão Bolsonaro e em qualquer uma outra gestão de caráter burguês aí que a gente tem concorrendo à presidência da República. O fato é que um governo que se colocava como de reconstrução nacional mantém as mesmas regras do jogo que estavam colocadas aí diante de um neoliberalismo que vem tomando conta do Brasil há décadas, né, Nildo? Isso depende de um enfoque, quer dizer, quando eu entendo quando você diz que... Primeiro quero te dizer que poupe teu tempo em ler o documento, não é necessário. E vou dizer para todos os ouvintes aqui, eu li esse documento com suma atenção e efetivamente é um esforço titânico de concentração, porque é um embuste, é uma peça de propaganda de muito mau gosto, muito mal confeccionada, inclusive. Mas, vamos lá, não é que existe uma lógica fiscalista. Quando se afirma que existe uma lógica fiscalista, essa é a interpretação keynesiana da crise. E como eu não estou falando aqui numa fábrica, o pessoal diz, Nildo, você fica falando em keynesianismo, ninguém entende. Os idiotas não entendem. Um operário eu explicaria diferente. Se eu estivesse numa fábrica, ou como eu vou lá agora em Criciúma, nesse final de semana, falar para a juventude socialista do PDT, aí lá eu posso explicar, porque lá tem trabalhadores, etc. Eu explico com mais detalhes. Mas os keynesianos que estão nos escutando aqui, eles acham que é uma lógica fiscalista e que por problema fundamental, portanto, é o teto de gastos. Se liberar o teto de gastos, o governo sai das políticas de austeridade fiscal. Alô, senhora Matei, alô, as doutrinas de choque, essas questiúnculas de livraria de aeroporto que andam entre nós aqui, com carta de cidadania, eu não tenho mais paciência para isso. Então, eles supõem que se tirar o teto de gastos e o Brasil, que tem uma moeda nacional e uma dívida em reais, supondo que
uma dívida, uma moeda nacional é uma moeda soberana, o que é? Uma fraude completa, uma moeda nacional não é uma moeda soberana, porque ela está ancorada, naturalmente, nos dólares, nas dívidas, e um conjunto de indexadores aí que a gente teria que discutir para destruir isso assim em 3 minutos. Então, o que acontece? Se tirar esse obstáculo, o Estado começa a fazer investimento nas áreas estratégicas, puxa o investimento privado e o Brasil entra numa rota não só de crescimento econômico, mas de desenvolvimento econômico e social. Isso é verdadeiramente escandaloso que algumas pessoas digam isso. O teto de gastos não é um obstáculo para uma estratégia keynesiana. O teto de gastos é uma necessidade imperiosa da economia política do rentismo. Portanto, o desenvolvimento capitalista dependente rentístico não pode ser atacado com esse combate virtual, ideológico, ao chamado neoliberalismo. São coisas completamente diferentes. Aqueles que querem combater o neoliberalismo, eles dizem a primeira coisa é revogar o teto de gastos, porque aí deslancha o país. O Estado readquire uma capacidade de investimento que pode, inclusive, por força do crescimento, reduzir os... Estão vendo aí, né, pessoal? Tivemos problemas com a conexão do professor Nil Lorix mais uma vez. Está difícil fazer essa conexão lá, direto de Santa Catarina, aqui conosco. Vamos ver se ele consegue retomar. Está tudo preto ainda na tela do professor Nil Lorix. Infelizmente, vamos tentar retomar aqui essa fala dele. Estava até no momento em que ele estava falando aqui, observando outras coisas, no aplicativo de troca de mensagens, enfim. Eu sou o apresentador e o produtor do programa, então eu tenho que dar conta aqui de inúmeras questões durante a edição do nosso Faixa Livre. Vamos ver se ele consegue. Ainda estou sem a imagem dele. Vou até colocar aqui na tela para vocês verem. Ó. Tá? Aliás, não aparece mais, na verdade. Botei aqui na tela, ó. Tá tudo preto. Tá vendo? Olha lá. Tudo preto. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui a fala do Nil Lorix. Vamos ver se ele consegue voltar aqui para conversar com a gente no programa. Mais mensagens chegando aqui, viu, pessoal? Ó, o José Aécio Silva, José Aécio Silveira, mandando aqui o bom dia dele. Camaradas, bom dia a todos. Bom dia, viu, José? Obrigado por você estar aqui com a gente no programa. O Nathan Neyman dizendo aqui, infelizmente tem um alçapão no fundo desse poço. Obrigado também, Nathan, pela tua mensagem. O Nathan está sempre aqui acompanhando o nosso programa, está sempre na audiência aqui no nosso Faixa Livre. Mais mensagens chegando, ó. O Aralcedro dizendo aqui o seguinte, professor Nildo Lorix, professor Nildo vale a pena. Esperemos, vamos esperar, daqui a pouquinho ele vai voltar aqui com a gente para fazer o diálogo conosco. Ainda tá tudo preto lá, viu? Até vou tirá-lo da imagem aqui, ó. Até tirá-lo da tela, porque tá tudo preto lá do outro lado. Vamos ver se ele consegue reconectar aqui para conversar com a gente. O Marcos Latino dizendo que a direita derrubou a live. Não sei não, viu, camarada? Vamos ver se foi a direita mesmo que derrubou a nossa live. O fato é que o Nildo não se deixa derrubar, tá voltando aqui para conversar com a gente, já tá conectado do outro lado. Nildo, me escuta bem, né? Sim, perfeitamente bem, me desculpe, não sei onde eu parei, mas eu queria retomar o diagnóstico. Quer dizer, há um batalhão de desenvolvimentistas e keynesianos chorões que estão aí pelos cantos lamentando não só o governo Lula, que não cumpre a palavra daquilo que prometeu na última eleição, como está reafirmando agora a economia política do rentismo. E essa economia política do rentismo não guarda nenhuma relação com essa coisa que já é um vício, que é o combate ao neoliberalismo. Tal coisa não existe mais. Nunca existiu, na verdade. O que existe é uma longa transformação do desenvolvimento capitalista no Brasil, que começou com o Plano Real, e que o Lula abraçou o Plano Real, junto com os seus economistas semi-analfabetos, como a Luiz Mercadante e tantos outros, e o oportunismo do Diretório Nacional, que, sofrendo uma grave regressão intelectual e semelhante profundidade no terreno ético-político, programático, adotaram a economia política do rentismo. Portanto, o suposto de que eu estou vendo aí nas redes um monte de órfão de Lula dizendo mas ele vai manter o teto de gastos. E, portanto, a lógica fiscalista, para ser fiel à tua pergunta, que de fato é importante, é o suposto de que o combate ao neoliberalismo, tirando o teto de gastos e aumentando a capacidade de investimento do Estado, puxa-se o investimento privado
e nós entramos numa nova era, que é uma era do desenvolvimento. Olha, isso ignora por completo os preços de produção do mundo, da fábrica do mundo, que é o leste asiático, e cujo epicentro é a China. Ignora também as tentativas dos Estados Unidos, com Biden ou com Trump, por vias distintas, para recuperar a hegemonia e, portanto, afirmar seu controle no Ocidente, em especial aqui na América Latina, como uma área estratégica. As coisas vistas desse ponto de vista, não há nada que lamentar. Nesse aspecto, o programa do Lula tem uma molécula de verdade. É a molécula de dizer, nós vamos seguir com o teto de gastos. Por que o teto de gastos é importante? Porque é ele que alimenta a dívida pública, o sustento do superendividamento do Estado, com taxas de juros elevadíssimas, que é o que mantém todo o chamado esse, entre aspas, equilíbrio macroeconômico, é uma taxa de juros elevadíssima. E é a forma com que todas as frações dos capitais se defendem da impossibilidade de disputar no reino da produção. É isso que é o segredo do que eu estou chamando a economia política do rentismo. Portanto, essa é a única peça de verdade do programa. Vamos seguir com a economia política do rentismo, diz o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, com o picolé de chuchu embaixo do braço e uma bola de economistas que estão todos trabalhando para a coesão burguesa, em especial para a fração financeira. Agora, Nildo, eu queria falar também sobre essa reaproximação do Lula com os presidentes da Câmara e do Senado, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. O Mota já anunciou, inclusive, que vai apoiar o Lula nesse processo eleitoral. Anunciou isso ontem, se eu não estou enganado, um vídeo ali, diz que o partido dele já definiu a neutralidade na disputa e ele anunciou que vai apoiar o Lula nas eleições. O Davi Alcolumbre parece que a situação é um pouco mais difícil por conta dos problemas aí que eles tiveram ao longo dos últimos tempos. Ainda assim, eles estão em diálogo ali, tentando se acertar. Eu queria a tua análise a respeito dessa reaproximação entre o presidente Lula e os líderes da Câmara e do Senado, os presidentes das duas casas, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. O que é que isso representa às vésperas dessas eleições? Anderson, eu tenho um enfoque distinto de você. A meu juízo, não há reaproximação porque não há ruptura. Esse é o ponto. Você já viu o Lula escrachar o Lira? Você já viu o Lula escrachar o Alcolumbre? Você já viu escrachar o Mota? Não! O Lula guarda silêncios. E quando ele guarda silêncio para o público, eles continuam trocando telefonemas e conversando. Conversando sobre o quê? Sobre esse toma lá da cá, essas falcatruas, essa forma de corrupção política e parlamentar, que o Lula é mestre desse assunto. Ele não é um neófito e menos ainda uma vítima. Ele comanda a orquestra, porque no regime presidencialista, que é o que nós temos, mesmo mitigado pelo presidencialismo de coalizão do Fernando Henrique Cardoso, da dona Dilma, do Michel Temer, do Lula e do Bolsonaro, todos praticaram o mesmo presidencialismo de coalizão, eles sabem que a presidência tem muito poder. Poder de negociação, poder de aliança nos estados, poder sobre reprodução parlamentar, que, a propósito, não é só, digamos assim, um vício da direita, é também da esquerda liberal. Alguém vai soltar a mão do Lula nessa eleição? Veja, até essa bancada autodefinida como radical é lulista até a medula. Todos fazem a mesma coisa. Do ponto de vista, claro, pode dizer que são por propósitos distintos, etc. Claro, nós não somos fisiológicos, cada um vai dourar a pílula, mas o modus operandi é o mesmo. Então, o sistema político, o Lula é um dos mestres desse sistema político, porque ele é um dos construtores desse sistema político, junto com o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso inaugurou, e Lula deu sequência. Deu sequência no manejo do sistema político e no fim da era Vargas. As duas coisas. Lula é esse imbróglio, é essa mesma coisa. É uma dificuldade de professores universitários, analistas mais experientes, militantes das antigas, e os novatos nem vou falar, né? Porque eles têm um apetite para ir para o parlamento. Então, é de um cretinismo parlamentar sem limites. E eles
douram a pérola do Lula, satanizando o Flávio Bolsonaro. Mas esse não é um mundo que está dividido entre demônios e deuses. Esse é um mundo terrível dos homens. Isso é bom para o Frei Beto, mas não para nós, humanos, aqui que vivemos o drama real dos homens desse mundo, errante. Então, veja, não há uma reaproximação, há uma continuidade das negociações que agora pulsa segundo as conveniências eleitorais de autorreprodução parlamentar e de podridão da praxis política dos partidos políticos, da corrupção parlamentar que comanda a República Burguesa em ruínas, o sistema político. Então, ele não se reaproxima. Você não vai ver nem de Alcolumbre, nem de Mota, nem de Arthur Lira, nenhum escrachando o presidente. E agora vem a pérola. Nenhuma vez o presidente escrachou sequer Arthur Lira. Nunca, jamais. Mas o Lula, quando vem a público, ele diz de maneira muito clara: tudo que eu quis, eu aprovei nesse Congresso. E aprovou com um voto de 400 deputados, 440 deputados. Chegou a dar o luxo, como no teto de gastos, que permitiu que o PSOL votasse contra, para manter as aparências, não as convicções. Percebe? Então, eu discrepo da tua interpretação, não há uma reaproximação, porque nunca houve uma ruptura. Entendo. Ô, Nildo, eu vou aproveitar que você citou a bancada da esquerda radical, a gente ia tratar disso um pouco mais para frente. Aliás, temos muitos assuntos aqui para falar, vamos falar sobre essa questão envolvendo as ameaças do Donald Trump, anunciadas ontem, através de um vídeo lá do Departamento do Estado dos Estados Unidos. Vamos falar sobre uma perseguição do Supremo Tribunal Federal a um jornalista lá no Maranhão, também essa situação envolvendo o Rui Costa Pimenta, o PCO, enfim, muitos assuntos para a gente tratar ainda no programa. Pessoal, manda aqui suas perguntas, eu estou separando aqui, você mandando seu superchat, a gente coloca na tela, pergunta para o Nildo Orix. A entrevista hoje vai se alongar, vamos até ali umas 9h30, 9h40 mais ou menos. Então manda aqui a sua participação, a sua pergunta, para a gente trazer aqui nesse papo com o professor Nildo Orix, deixa a sua curtida na live, enfim, interage aqui com o nosso programa. Nildo, a gente tem nessas eleições candidaturas para o parlamento de figuras aí que dialogam com essa lógica da Revolução Brasileira, como é o caso do Jones Manoel, a gente já falou muito dele aqui, você é um crítico dele, enfim. E a tal da bancada da esquerda radical, ela se ampliou recentemente. Vou até colocar aqui na tela a nova formação da bancada da esquerda radical. Temos aí agora, se eu não estou enganado, são 18 membros aí na bancada. Temos muitas figuras que já compunham a bancada, que era o Jones Manoel, a Samia Bonfim, Glauber Braga, a Vivi Reis, o Renato Freitas, a Fernanda Melchiona e também o Fábio Félix. E agora temos outros nomes aí que foram incluídos, entre eles Tiago Ávila, que compôs a flotilha, a Global Summit Flotilha, que tentou levar ajuda humanitária para o povo palestino lá em Gaza. Também a ex-senadora, ex-deputada Heloísa Helena, o Roberto Robaina, muitas figuras aí que se agregaram a essa bancada da esquerda radical, enfim. Eu queria saber de você o seguinte, é possível se atuar na esfera institucional tendo como objetivo a revolução, Anildo? Eu tenho aqui um camarada, você defende o voto nulo, a gente sabe muito bem, eu recebi uma mensagem do perfil... É difícil, é ALMIRFDA. Essa arroba, ela mandou a seguinte mensagem: sou a favor do voto nulo para o Executivo Federal e votos nos revolucionários para a Câmara, para pelo menos ter mais disputas políticas de verdade. Eu queria pegar como mote essa fala desse perfil, dessa arroba, Nildo, para te perguntar justamente isso. É possível se atuar na esfera institucional tendo como objetivo principal a Revolução Brasileira, na tua avaliação? Sem dúvida, mas tem que ter clareza, porque, vamos lá, isso é um tema que pertence a uma bolha, que é uma bolha da qual todos nós estamos metidos. Vamos lá, essa iniciativa da bancada da esquerda radical. Essa é uma iniciativa que até onde eu sei do Glauber, mas isso tem uma inspiração no movimento de esquerda socialista no mês. Não há dúvida sobre isso. O beneficiário, em última instância, é o mês. E me surpreendeu aqui no Faixa Livre a posição do Glauber. Porque o Glauber fez menção a meu nome, dizendo, olha, eu não vou responder às críticas do Nildo Orix.
O Nildo Orix tem coisas interessantes e fala muita besteira. O Glauber se dedica lá no parlamento a conversar com gente de direita, reacionária, etc., e se recusou a responder a minhas críticas sobre o cretinismo parlamentar. Eu quero dizer que se o Glauber não entendeu, é preciso esclarecer de maneira muito clara, eu não dou mole para deputado, para senador, todo mundo sabe a minha posição. Quero dizer para os ouvintes aqui que quando o Glauber foi candidato fazendo uma dobradinha com meu amigo Zacone, lá em 2018, eu fui no Rio de Janeiro apoiá-lo. Sem dúvida, participamos de atividades juntos, pelo menos uma ou duas atividades juntos. Então, nada. Eu não estou falando que o Glauber, já porque tem um moralismo de quinta categoria, o Glauber, com todo esse povo, pratica o cretinismo parlamentar. O cretinismo parlamentar é uma categoria marxista, que é muito saliente no Glauber, mas é muito saliente em Jones Manuel e em outros neófitos que estão aí, dos quais o Jones é o mais saliente. Neófitos na política. Então, veja, o cretinismo parlamentar é a ilusão de que dentro do parlamento, tal como a pessoa que nos honra aqui com a pergunta e que vai votar nulo para presidente, mas vai ter seu deputado de estimação, acredita que a grande política é no Congresso. Mas se analisar as votações no último Congresso, vai ver que não tem nenhuma grande política sendo exercida lá. Primeiro porque, vamos assumir que, reunindo todos os deputados de esquerda, os 115, 120, que inclusive envolvem os do PT, os do PSB, os do PDT, etc., PCdoB, tudo aquilo não consegue fazer coisa alguma. O combate não está ali, o combate está pela presidência da República, pelo presidencialismo, pelo diagnóstico da crise, que a luta não é contra o neoliberalismo, mas contra a economia política do rentismo e o capitalismo dependente rentístico, que eles sequer começaram a se colocar o problema. Percebe? Então, essa é a primeira coisa. O Glauber deveria vir aqui e dizer assim, olha, a crítica do Nildo sobre o cretinismo parlamentar é improcedente. Mas ele o que faz? Ele escapa. E ele diz o seguinte, olha, eu vou colocar aquelas críticas que vêm com etapismo, aquele trololó de amiguinhos, de bolhas, que não toca no essencial. Não é um problema de ter uma concepção, porque aqueles 10 pontos, eu coloquei o meu artigo lá no O Real Não Se Vê, tem um artigo de várias páginas criticando eles, mas eu não vou colocar aqui e dizer, olha, Glauber, faça um programa um pouquinho melhor de crédito para os trabalhadores. Olha, eu acho que vocês esqueceram, no câmbio, de fazer um sistema de bandas mais curtos. Olha, eu acho que... Eu não vim aqui contribuir com aquela miséria, porque aquele programa é miserável. Aquilo não é nenhum programa, aquilo é uma peça de campanha lulista. Ninguém solta a mão de ninguém, especialmente do papai Lula. Esse é o ponto fundamental. Segundo, quero fazer uma precisão. Eu não sou um crítico do Jones, eu quero que o Jones apenas, quando use meus bordões, as minhas teses, coloque lá a autoria. E é para usar mesmo. E ele usa de maneira abundante, mas ele que pegue da Revolução Brasileira ao Covil de Ladrões. Eu já tenho preparado uma bombinha aí que é mostrar como ele copia nos mais mínimos detalhes e não dá o crédito. Apresenta-se como novo. Porque ele sabe o seguinte, como ele atua no espaço midiático e ele tem mais likes and views, ele pode usar alguém que não está nessa jogada, que sou eu, e a Revolução Brasileira. Então nós explicitamos as teses, ele chupinza a tese, é um chupim das teses, Jones Chupim chupa a tese, não cita os autores e não tem o domínio sobre ela, por isso ele tropeça. Esse é o ponto. Lá eu assisti o programa que você fez aqui com eles, transmitiu adequadamente, me parece que mais uma iniciativa boa tua. A Vivi Reis, que é naturalmente uma candidata muito jovem, etc., ela começa a exposição aqui dizendo, olha, quero dizer claro, nós não temos uma palavra contra o Lula. Então tem a Vivi Reis, que é uma coisa, Luiz Helena, que é completamente outra coisa, Glauber, que tem uma perspectiva, Sâmia e Fernanda Melchiona, que tem outra trajetória, isso é uma amálgama, é uma peça de publicidade sem vínculo real, não tem vínculo real, não tem verdade nessa bancada radical de esquerda. Veja, eu fiquei surpreendido com o Thiago Ávila ser candidato em São Paulo. É claro que nós somos todos solidários da causa palestina, e ele fez um trabalho de solidariedade internacional
que, a despeito de minhas divergências, eu acho que tem sua importância. Ele foi bravo, e, aliás, nesse aspecto, o Tiago Ávila sempre pautou a sua trajetória por um certo compromisso bem determinado com os oprimidos, com os explorados. Mas tem abriga a mesma ilusão de estar e de atuar no parlamento. O parlamento não é o espaço, nesse momento, e eu quero concluir com a tua pergunta, o parlamento não é um espaço de luta hoje para os revolucionários. Ao contrário, nós temos que denunciar, porque a república burguesa, os três poderes, o presidencialismo mitigado pelo presidencialismo de coalizão, a corrupção nos tribunais superiores, cuja expressão máxima está nas manchetes de jornais, e a corrupção mais deslavada no Congresso Nacional. Ontem eu vi o Glauber no Instagram dele denunciando as emendas PIX. É um antro de corruptos aquele Congresso Nacional. Como é que aquilo vai ser um espaço para semear as sementes da revolução no futuro? Não é o parlamento. E é isso que eu digo que é o cretinismo parlamentar tipificado por Engels em julho de 1852, num famoso texto que é Revolução contra a Revolução na Alemanha. Então, esse é o tema. Se nós devemos participar em eleições, em geral, sim. Como? Nós estamos participando das eleições, nós da RB, defendendo o voto nulo, aumentando o grau de consciência, participando de atividades. Vou dizer aqui, para aqueles que acham que o Nildo Orix é um acadêmico, eu não só estava lá em Pernambuco, no Sindicato dos Professores, há 2 meses dando curso, como esse fim de semana eu vou dar curso e atividades com a Juventude Socialista do PDT lá em Criciúma. É militância, como todos os camaradas da Revolução Brasileira. É militância. E o voto nulo é militância pelo voto nulo. Não é negação da política institucional. É o contrário. Dentro da política institucional, denunciar tudo isso que está aí, que começa com Flávio Bolsonaro e termina com Lula. Nildo, você diz que hoje o parlamento ele não é um espaço de disputa para os revolucionários. Ele já foi em algum momento? Eu queria te perguntar a respeito disso. E outra, os revolucionários, eles hoje não têm o parlamento como um espaço de disputa, mas e o executivo, a ocupação de cargos no executivo? Governador, presidente da República, porque você foi pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, se não me engano, lá em 2018. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A institucionalidade ela já foi um espaço de disputa para os revolucionários. Fala um pouco a respeito, por favor. Não, sem dúvida. Peguemos, por exemplo, isso tem a ver com o seguinte: qual é a característica do regime político? É isso que define a participação ou não nas eleições. Durante a ditadura militar, por exemplo, teve uma parte da esquerda que foi para a luta armada. Tem outra parte da esquerda que defendeu o voto nulo e voto branco. Agora, depende do regime político, depende das condições gerais. Naquele momento, foi assim. Em 74, 78, a esquerda mudou. Toda a esquerda mudou. Toda a esquerda era Partido Comunista, trotskistas, de determinadas versões, até anarquistas, mudaram e começaram a dizer o seguinte, com razão, para derrotar a ditadura, posto que a partir de 74 a luta armada foi derrotada, em 68 o Che já tinha sido executado pela CIA, e que a luta armada estava em questão, já derrotada, vários camaradas mortos, outros no exílio e outros na cadeia. Por exemplo, Genuíno Neto, amargando cadeia. Por exemplo, Cid Benjamin, amargando exílio. Eu podia citar aqui inúmeros. Então começou uma luta dentro da ordem para desgastar política e eleitoralmente a ditadura militar. Mas isso era durante a ditadura, é o regime político. Agora é substancialmente diferente. No período imediatamente posterior da democratização, com o movimento de massas, com ampla participação dos sindicatos, com a retomada do radicalismo economicista dos sindicatos, batendo no núcleo da superexploração da força de trabalho, a participação política foi fundamental, mas ela continha um vírus. O sindicalista logo se transformou em deputado. Jair Meneghelli, Vicentinho, Olívio Dutra, eu podia dar aqui 50 deles. Todos eles foram para a luta partidária. E o que aconteceu? Esterilizou os sindicatos. Mas não é porque eles foram para lá, é porque aí começou as engrenagens do capitalismo dependente rentístico avançar até chegar no plano real. Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, ainda a gente podia discutir
Por quê? Porque o que estava em jogo não era o governo, a participação no parlamento. Estava em jogo a disputa pelo caráter revolucionário ou não do PT. Enquanto nós tínhamos essa luta, que efetivamente perdemos, definitivamente perdemos, aí já começou a ser questionado claramente a participação nas eleições. Francamente, você recorda bem aqui, eu devo prestar contas com muito prazer e rigor da minha trajetória. Quando nós da Revolução Brasileira soltamos o Manifesto pela Revolução Brasileira e fomos para dentro do PSOL disputar uma candidatura, nós fomos para disputar o radicalismo político, está lá nos documentos, está lá em todas as participações. E nós dizíamos claramente, ou o PSOL assume o radicalismo político, ou ele vai para o desastre. E o que ele fez? Escolheu esse oportunista do Boulos. Muita gente boa, meus amiguinhos, achavam que o Boulos era uma maravilha. Por quê? Porque ele vinha na frente do povo sem medo. Qual era a ilusão? Me permite esclarecer isso, Anderson, que é muito importante. A ideia de que movimento social turbina a democracia, mas caça a vanguarda. Então, o Boulos, o João Pedro Stede, todos esses movimentos, por mais meritórios que possam ser, eles têm um limite intransponível. Eles não anunciam o futuro. E não é a volta dos movimentos populares com a sua politização que pode dar, é a reconstituição de uma vanguarda política e de um diagnóstico sobre a crise. Que essa esquerda parlamentar não tem, que o PSOL não tem, que todos esses radicaizinhos youtubers não tem, nenhum deles tem. Eles não têm isso. Percebe? Então, o que acontece? O voto nessa circunstância é um voto cativo, é um voto dentro da ordem, é um voto que fortalece todas e cada uma das ilusões sobre o Estado da República, que é lastimável. Mas agora, veja, e esse é o argumento mais profundo. Hoje, não é eu que acho que a República está podre. É no outro lado tem uma força reacionária de direita que diz o seguinte, a República está podre e levou metade do eleitorado na última eleição. São milhões de trabalhadores, vou repetir, são milhões de trabalhadores que entraram no bordão da direita estar contra tudo isso que está aí, tá ok, por uma simples razão, Anderson, porque eles não acreditam na República Burguesa. E no outro lado, uma esquerdinha orientada pelo cretinismo parlamentar, que quer o quê? Eleger seu deputado como modo de vida. Esse é o problema. O caso mais evidente é o do Jones Manuel. Por quê? 10 anos construindo o PCB. E depois sai e racha pelo PCBR. E depois sai e racha completamente. E vira um franco-atirador. Um franco-atirador que quer se viabilizar pessoalmente. Não é um partido que dirige a campanha dele. Inclusive, soube ontem que quem dirige a campanha dele é sua esposa. Então já é um negócio de família. Percebe como é que é? Longe do partido, ele pode dizer que ter compromissado com o socialismo, com o comunismo, com a educação popular, com tudo isso. Isso não tem a menor importância. Eu já vi essa cena 85 mil vezes. Então, se nós vamos tratar a coisa com seriedade, eu topo um debate com o Glauber aqui. Se o Glauber quiser um debate, eu topo um debate com ele. Ele sabe que eu não vou baixar o nível, que eu tenho respeito pelos interlocutores com quem eu discuto. E vamos discutir esse programa, vamos discutir esse diagnóstico da crise. Eu discuto com ele como qualquer um, percebe? Então, esse é o problema essencial. Durante a ditadura, cumpriu uma função. No início da democratização, outra. Na República Burguesa, é um engodo. E pior ainda, na mão apoiando o Lula, que é o homem que capitaneia e que provavelmente pode ser, eu não arrisco isso, eu não sei quem vai vencer. Eu sei que na mão dos dois, os trabalhadores estão perdidos. E esse povo aí que está semeando ilusão, que diz que é melhor a luta contra o ultraliberalismo, porque o diagnóstico dessa gente é o seguinte, o ultraliberalismo leva à exigência de um regime de força. Eles apoiam o ultraliberalismo do Lula e outros do Bolsonaro, e depois vão dizer que o Lula, por seu compromisso do passado, pela sua história, vai ter mais tolerância com o movimento. Ora, foi a Dilma que aplicou a lei antiterrorista no Brasil, não foi a direita. Foi o Lula que fez um acordo para trazer as Forças Armadas para fazer exercícios dentro do Brasil, não foi a direita. Então, o pessoal tem que analisar, né? Tem que analisar concretamente o que está acontecendo. Eu ia até te questionar a respeito dessa citação que o Glauber fez, deputado federal, aí o pessoal aqui do Rio de Janeiro, na live da bancada da Esquerda Radical que a gente transmitiu aqui, ou retransmitiu na última sexta-feira. Mas você já respondeu, então tá falado. Nildo, eu vou
aproveitar que você citou os militares, as Forças Armadas, enfim. Daqui a pouco eu quero falar sobre essa declaração do José Múcio de abrir os portões para os Estados Unidos, mas já aproveitar e citar Donald Trump, né? Porque parece que os Estados Unidos abriram definitivamente o jogo, seus interesses aqui no nosso continente. Um vídeo publicado pelo Departamento de Estado estadunidense realçou que a influência dos Estados Unidos no hemisfério ocidental é uma prioridade estratégica, e esse vídeo afirmou também que o domínio do país nas Américas, abre aspas, nunca mais será questionado, fecha aspas. Uma gravação ali de cerca de 5 minutos, fazendo uma retrospectiva da história da política externa dos Estados Unidos, começando pela independência do país, chegando à formulação da doutrina Monroe, lá em 1823, enfim. Uma produção que também centraliza a política no atual governo do Donald Trump. Eu queria saber como é que você interpreta esse vídeo, Nildo, publicado ontem pelos Estados Unidos. Que recado eles dão com essa formulação, com essa construção e, abre aspas, o domínio dos Estados Unidos nas Américas nunca mais será questionado, fecha aspas. Como é que você vê essa fala e essa declaração atentatória dos Estados Unidos em relação ao nosso continente? Anderson, você agenda aqui um tema da mais alta importância. No interior do Instituto de Estudos Latino-Americanos, nós trabalhamos nesses últimos 22 anos acompanhando as ações imperialistas na América Latina. Lamentavelmente, na esquerda, no que sobrou da esquerda latino-americana, venceu a tese de Jorge Castaneda. Jorge Castaneda escreveu a Utopia Desarmada. Ele foi não só um acadêmico, ele foi membro do Partido Comunista no México e exerceu no governo de Vicente Fox a chancelaria. Ele era também filho de um grande embaixador do Partido Revolucionário Institucional, um embaixador nacionalista, uma espécie de Samuel Pinheiro Guimarães, lá do México, um sujeito de grande envergadura teórica e compromisso político com o nacionalismo nos termos em que ele é exercido na República do México. E ele disse, olha, mudou completamente. Adiós a las armas, adiós a la guerrilla, adiós a la revolución. E vamos fazer lobby dentro do Congresso americano, dentro da sociedade americana. Depois disso, claro, ele já estava montado no Tratado de Livre Comércio que o México entrou. Mas veja, essa tese de Jorge Castaneda venceu quando João Pedro Stedley e Guilherme Boulos foram fazer pressão via Bernie Sanders para que os democratas forçassem os republicanos a reconhecer as eleições do Brasil. Ora, aquela ação de duas figuras do movimento popular, hoje quase sem nenhuma expressão, era uma clara renúncia à soberania. Eles foram fazer pressão lá dentro dos Estados Unidos, tal como queria Jorge Castaneda quando escreveu a Utopia Desarmada. O pessoal não lê e tem fraca memória. E o desejo imediato, as pequenas ambições, elas corrompem completamente a memória histórica. É impressionante isso. Eu não me incomodo de ficar numa situação de crítico de tudo isso que está aí, tá ok? Não fico, nenhum problema, zero problema. Estou orientado por convicção, com os camaradas da Revolução Brasileira, com o trabalho dentro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, que é sistemático, que deita a raiz de 20 anos. Então, essa recuperação da doutrina de Monroe, de James Monroe, em 1823, não me surpreende no mais absoluto. Toda a nossa análise está orientada pelo domínio dos Estados Unidos, em especial do Comando Sul dos Estados Unidos nas Forças Armadas, e as ações que o Estado estadunidense, o sistema de poder nos Estados Unidos, influencia na chamada sociedade civil brasileira, convidando parlamentares, sindicalistas, jornalistas, etc., para pequenas instâncias, pequenos cursos e acesso a pequenas benesses, migalhas, que o imperialismo faz utilizando para corromper desde jornalistas, deputados, sindicalistas, professores, universitários, etc. Bom, eu vou registrar uma vez mais aqui. Manuela Dávila, candidata ao Senado pelo PSOL, lá no Rio Grande do Sul, se orgulha de ter recebido a principal bolsa de estudo do Departamento de Estado. Percebe como é que é? Essa é a situação, é grave. Então isso não envolve só um fazedor de hambúrguer que se instalou lá nos Estados Unidos, da família Bolsonaro, e conspira o tempo inteiro contra o Brasil. Tem essa condescendência, e eu diria essa cumplicidade, de figuras eminentes da esquerda liberal
que vêm aqui dourar a pílula e esquecem dos interesses estratégicos dos Estados Unidos e que o MAGA de Trump não é senão uma expressão da doutrina Monroe. E o que nós temos contra? Ora, nós só temos contra uma única doutrina, que é a doutrina bolivariana. A América não é para os americanos, a pátria grande. A pátria grande, não por acaso, a direita percebeu. E a direita esterilizou sempre e atacou de maneira sistemática nas eleições. O Brasil vai virar uma Venezuela, o Brasil vai virar uma Cuba. É a ação de propaganda da direita aqui. Claro, eles estavam contra a onda bolivariana, que Lula, a propósito, nunca adotou, nunca hostilizou Chávez. Fez pequenos movimentos. Dilma tampouco, jamais embarcou em nenhuma proposta do bolivarianismo. Mas o bolivarianismo, a despeito do futuro de Maduro, né, a despeito da evolução posterior da Revolução Democrática Bolivariana, ela é uma atualização da única arma que nós temos contra o monroísmo. E aí eu concluo com isso, Anderson. Os Estados Unidos têm uma doutrina, Monroe, América para os americanos, que não tem nada a ver como quer Leland Schwartz e outros intelectuais a serviço da ordem e acadêmicos, que era para preservar os Estados Unidos das influências das potências europeias, sobretudo Espanha e Portugal, e lateralmente da Inglaterra. Tem a ver com o expansionismo estadunidense e com a implantação do imperialismo, que roubou metade do território mexicano, incorporou Porto Rico e continua fazendo ações de terrorismo de Estado. Nesse contexto, nós temos que atualizar uma totalização, e a totalização é o bolivarianismo. Alguém vai pensar que se o Brasil entrar na rota definitiva da Revolução Brasileira, nós não vamos ter que contar com o apoio dos demais países latino-americanos. Vai ser um conflito, tal como diria Hegel, a América do Sul contra a América do Norte, que recuperado por Darcy Ribeiro. Mas isso já é deitar raízes profundas que essa política brasileira eleitoreira tão rasa é incapaz de acessar. Nildo, eu quero aproveitar que tem mensagem chegando. Pessoal, mandem aqui as suas participações. Eu estou vendo os superchats chegando, vou colocar aqui na tela. Vou aproveitar essa situação envolvendo a fala do José Múcio, que você deve ter acompanhado, dizendo que abriria os portões aos Estados Unidos caso eles tentassem invadir o Brasil militarmente, não haveria resistência do nosso país e aí seria obrigado a abrir os portões. A gente fez até um debate sobre isso aqui na última sexta-feira. Até recomendo quem tiver aqui acompanhando o nosso programa, depois assista esse debate com o professor Manuel Domingos Neto, a Adriana Marques e também a Carla Teixeira. 3 especialistas na questão militar tiveram aqui debatendo essa fala do Múcio e as Forças Armadas no Brasil. Eu queria que você, obviamente, repercutisse o que é que você achou dessa fala do ministro da Defesa e também aproveitar e trazer 2 mensagens que chegaram aqui no chat que tratam desse tema de alguma forma. Primeiro, o Neilton Ferreira Júnior. Obrigado pelo superchat, camarada. Ele pergunta o seguinte: bom dia, Anderson, amigos do Faixa. Caro Nildo, por que uma proposta de nova doutrina militar não aparece em um programa de campanha ou de governo algum? E o Alexandre Brito pergunta o seguinte: Nildo, o que nos protege mais contra os avanços dos Estados Unidos? A liderança do Múcio à frente das Forças Armadas ou a petroquímica entre Lula e Trump? Te deixar aí à vontade para responder esses 2 camaradas, Nildo. O antenado público do Faixa Livre aqui, treinado na arte da crítica, já percebeu tudo, a ironia do nosso que nos prestigia. Me perdoe, Anderson, eu não ter feito um comentário sobre as posições do Múcio, mas eu gravei no Instituto de Estudos Latino-Americanos um depoimento sobre isso. Isso mostra, veja, olha a tragédia. O Múcio diz o seguinte: olha, se uma ofensiva dos Estados Unidos, nós teríamos que abrir o portão. Por quê? Porque a gente não pode se defender e, segundo, porque não temos nem dinheiro para consertar o portão. Em caso de ficar fechado, os Estados Unidos metem a bota, arrebenta, entra com os tanques e faz o que fez na Venezuela. Tem 2 propósitos. Tem uma confissão, uma verdade cínica, digamos assim, e tem também um interesse oculto. O interesse oculto é: olha, Lula, nós precisamos rearmar as Forças Armadas e nós temos um conjunto de programas das Forças Armadas que estão paradas em função das exigências da economia política do rentismo. Na linguagem keynesiana vulgar, do teto de gastos. Então, o que tem que fazer? Tem que tirar esse gasto militar, esse investimento militar
do teto de gastos, vamos dizer assim, para falar a linguagem que as pessoas entendam. Tem que tirar. E claro que aquele covil de ladrões não vai vetar nenhum programa dos militares, porque eles sabem que, em última instância, quem garante a ordem burguesa são as Forças Armadas instruídas, instrumentalizadas, historicamente submetidas ao conceito de segurança hemisférica dos Estados Unidos. Então, o Múcio mencionou duas coisas. Primeiro, que ele quer tirar o investimento nas Forças Armadas do chamado teto de gastos. Alô, alô, keynesianos, olha, vocês já têm um aliados aí. Em segundo lugar, é uma confissão de impotência completa e real do Brasil. Se vocês fizerem uma análise da situação científica, tecnológica e militar das Forças Armadas, vocês vão ver que o Brasil não pode sustentar um conflito militar com nenhum país latino-americano, sem grandes custos, sem grandes desgastes, etc., e menos ainda com qualquer potência europeia. Ou seja, que o Brasil não existe na cena internacional. Simplesmente não existe, porque não pode existir se não tiver um chão de fábrica com alta produtividade para sustentar gastos militares. E segundo, tampouco pode se armar e ter um projeto estratégico, porque ele teria que pensar na América Latina numa política anti-imperialista. Portanto, o Brasil é um anão na política internacional. E fica esses lulistas de quinta categoria. O Lula é um líder mais respeitável do mundo. Compare o Lula com o Macron, compare o Lula com o Trump, compare o Lula... Olha, isso, compare o Lula com o Putin e compare o Lula com o Xi Jinping, para tu ver o tamanho. Ele está no jardim da infância, nem entrou ainda. É esse o problema. Então, os dois que nos honram aqui com a audiência e com as perguntas, mostram que efetivamente não há nenhuma possibilidade de luta pela soberania. A propósito, no discurso petista, e no discurso lulista, e no discurso do Lula em particular, e nessas 84 páginas, eles estão dando um aroma de luta pela soberania, porque eles querem aproveitar o protecionismo dos Estados Unidos para cá, para simular, para emular, para justificar um nacionalismo de Araque, de quinta categoria, que nem sequer utiliza a legislação aprovada pelo Covil de Ladrões da reciprocidade e aposta na negociação. E agora o Trump aceitou uma negociação na Organização Mundial do Comércio. E o lulismo já ficou satisfeito. Enquanto isso, o Lula vocifera o tempo inteiro, aquela ladainha de quinta categoria do Lula, dizendo o quê? Não, nós vamos disputar a verdade, nós temos um déficit crônico. Então, está muito claro que a ação imperialista na América Latina, ela encontrou um terreno fértil. E nesse documentário que você, com maneira muito atinada, menciona aqui, que eu assisti ontem, eles dão como exemplo contundente a Venezuela. Múcio tomou esse exemplo para dizer assim, olha, aqui não. E aqui não, sabe por quê? Porque basta um telefonema de Trump para que o Lula baixe as calças e resolva tudo que os Estados Unidos querem. Terras raras, as big company da telecomunicação e a agenda da segurança. Na última visita aos Estados Unidos, ele entregou tudo. E o Lula tem programado, se eu não estou equivocado, um novo encontro com o Trump, provavelmente na Casa Branca, em Nova York, antes das eleições. Eu vejo uma conversa aí de bastidores que isso pode ocorrer. Isso é uma peça só eleitoral. Então, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro estão, a partir de perspectivas distintas, todos dominados pelo conceito de segurança hemisférica dos Estados Unidos, justificado pelo monroísmo atualizado pelo embaixador do Panamá, que fez aquela locução naquele programa, a partir de uma constante nos Estados Unidos. A propósito, o Anderson e ouvintes, se vocês observarem a análise dos dois governos de Ronald Reagan, vocês vão ver que não existe nenhuma diferença entre Trump e ele, nenhuma. Inclusive na nova doutrina estratégica, aquele documento lançado por Trump, que é essa famosa doutrina Trump, substituindo Moro, não tem nada de novo. A hostilidade de Ronald Reagan, mas também de Biden contra Cuba, por exemplo, é obstinada. A presidência de Barack Obama, que visitou Cuba pela primeira vez, um presidente dos Estados Unidos o faz, aquilo foi um raio em céu azul, nunca mais se repete, e a situação mundial não permite.
Então, essa é a trágica situação. Por último, Anderson, eu sei que você está angustiado com outras perguntas, mas todo mundo ficou dizendo, olha, num país sério o Múcio estaria demitido. Meu amigo Breno Altman, meu querido Breno Altman, reclamando, só que o Lula não vai fazer, porque o Múcio é a expressão do que o Lula pensa, e mais importante, do que o Lula faz. O que mais me chama a atenção em relação ao Lula, o Nildo, é que parece que ele tenta sempre absolver o Donald Trump. No último sábado ele já estava chamando o Trump de amigo novamente, falou ali, fez uma declaração ali chamando o Donald Trump de amigo. Parece que ele quer colocar o Marco Rubio como o principal provocador em relação a essa situação toda, os ataques dos Estados Unidos ao Brasil. Ele tenta, de alguma forma, absolver a figura do Donald Trump. Eu queria te perguntar, Nildo, diante dessa tentativa dos Estados Unidos de influenciarem não só o processo eleitoral, mas, acima de tudo, de intimidarem o nosso país, como é que a gente pode resistir? Se o próprio ministro da Defesa diz que vai abrir os portões, o presidente da República não se coloca de maneira firme contra essa liderança imperialista que nos ameaça, como é que a gente pode resistir a essas ameaças todas que estão colocadas pelos Estados Unidos e por Donald Trump? Nós temos dois procedimentos hoje. Primeiro, a denúncia sistemática da fraude lulista. Por quê? O Lula tenta, a propósito que você mencionou aqui, opor o Marco Rubio, que é um secretário de Estado. Dentro dos Estados Unidos, o secretário de Estado é o segundo cargo mais importante. Ninguém sabe quem é o vice-presidente dos Estados Unidos, mas todo mundo sabe quem é o Marco Rubio. Não é porque ele é mais desinibido, porque o vice-Vance também não é flor que se cheire. Mas ambos, entre os dois, é claro que Marco Rubio está se postulando como candidato a sucessor de Trump. É óbvio, ele é candidato a suceder Trump dentro do Partido Republicano, com amplas chances. Não vá, o Partido Democrata não tem nem candidatos. Vai emergir um governador, um senador, que vai aparecer com um improviso maior que foi Kamala, não é? Muito maior do que Kamala, não tenha dúvida. E o identitarismo fracassou dentro dos Estados Unidos, está fracassando no Brasil e em toda a América Latina. Ainda resta alguns oportunistas que querem se eleger, né, na representação de trans, gays, pretos, etc. Isso não tem a menor importância. Então, o secretário de Estado lá vocaliza aquilo que o presidente da República pensa. Ou vocês acham que o embaixador no Panamá, que gravou esse vídeo, fez isso à revelia dos interesses da presidência imperial exercida por Trump? E Trump é sempre uma figura estranha, ele está redefinindo o Partido Republicano. Ele, como não vai ser mais eleição, ou Vance vai ser candidato, ou Marco Rubio vai ser o candidato. E eu diria hoje que a figura mais importante para suceder Trump é Marco Rubio. Então, nós temos duas coisas. Primeiro, mostrar essa trama estadunidense, precisa estudar o imperialismo e denunciar a cumplicidade de Lula. E a segunda medida, como ato de resistência e de lucidez, é votar nulo pelas eleições, participar ativamente da campanha de voto nulo, mostrando que haverá amanhã, com Lula, com Flávio Bolsonaro, com o Renan Santos, com Zema, com Caiado, haverá amanhã no Brasil. E nós somos responsáveis por aquilo que estamos fazendo hoje. E teremos que denunciar todos os inimigos da pátria, os inimigos dos trabalhadores, e que estão em todos os partidos políticos que apoiam tanto Flávio Bolsonaro quanto que apoiam Lula. E preparar o terreno para ter uma autoridade política, moral, ética e, sobretudo, programática para dizer que nós estamos lutando contra o subdesenvolvimento, contra a dependência, estamos lutando pela Revolução Brasileira. Não para ocupar um cargo no parlamento, mas para entrar nas entranhas do Brasil, da classe trabalhadora, da força que efetivamente pode parecer agora inexistente, que pode parecer que nem desse planeta é, mas ela está aqui, entre nós. Então, a conduta deve ser a análise sistemática, impiedosa e rigorosa da categoria imperialismo e da cumplicidade de todos os governos e da burguesia brasileira com esse aprofundamento da dependência, do subdesenvolvimento e da eliminação de qualquer grau de soberania. E, de outro lado, participar da campanha pelo voto nulo é o que nós podemos fazer nesse curto espaço de tempo. Tem outras tarefas, né? No meio da classe operária, no meio dos trabalhadores em geral, no meio da ideologia, na luta pela cultura, etc. Tem um conjunto de outras tarefas. Mas hoje, agora, no imediato, é isso, é o que nos resta.
Nildo, eu queria te ouvir sobre duas questões envolvendo o judiciário agora. Primeiro, essa determinação do ministro Alexandre de Moraes ontem de busca e apreensão contra uma fonte de um jornalista lá no Maranhão. O ministro do Supremo determinou busca e apreensão contra o secretário, aliás, o ex-secretário de Estado, Raimundo Cotrim. Ele que é apontado na decisão do Alexandre de Moraes como a fonte do jornalista Luiz Pablo, uma reportagem que foi feita contra o ministro Flávio Dino, lá no Maranhão. Esse cidadão, essa medida foi pedida pela Polícia Federal, teve aval da Procuradoria-Geral da República. Esse jornalista ele havia sido alvo de busca e apreensão no mês de março, após fazer reportagens denunciando o uso irregular de carros oficiais pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo Flávio Dino e seus familiares lá no Maranhão. Nildo, essa é uma discussão muito importante porque fala, acima de tudo, sobre liberdade de imprensa, sobre a ação do judiciário contra jornalistas, enfim. Como é que você viu essa decisão do Alexandre de Moraes de busca e apreensão contra a fonte de um jornalista por críticas que ele fez ou por uma denúncia contra o ministro Flávio Dino? Isso mostra, veja como, se não temos um diagnóstico claro e não praticamos um radicalismo político, seremos derrotados pela ideologia da direita. O que a direita proclama, Anderson? Ela proclama que tem que ter ampla liberdade. E ela proclama que o Supremo Tribunal Federal atenta contra a liberdade em abstrato. É um grito de liberdade que todos nós temos atravessados na garganta por um conjunto de impossibilidades que é negada ao cidadão comum, aos milhares e milhões de trabalhadores. Então a direita vocaliza e diz, olha, não tem que ter censura de nenhum tipo. Nenhum tipo tem que ter censura. E nós estamos vivendo numa ditadura. E o Supremo Tribunal Federal, ele atenta contra as liberdades democráticas. Esse é o discurso da direita. O discurso da direita encontra amparo numa medida como essa de Alexandre de Moraes. Bom, mas não é só isso. Quero falar aqui do PCO e do Rui Costa Pimenta. Uma certa vez me encontrei com o Mauriase, lá na Bahia. E conversando com ele, por que eles não faziam um conjunto de coisas, o Mauriase disse, Nildo, o Tribunal Eleitoral nos dá multas tremendas em função do uso do fundo eleitoral. E faz questionamentos absurdos. E nós temos que pagar multas, de tal maneira que o fundo eleitoral ele é comprometido com as multas, além de ser uma burocracia tremenda. O Tribunal Superior Eleitoral, que fiscaliza o uso do fundo partidário e do fundo eleitoral, eles são particularmente draconianos contra os pequenos partidos, que figuram apenas como representação, digamos, simbólica de um pluralismo. É uma simulação, mas na prática não pode exercer livremente. Eu, portanto, só posso me solidarizar contra a medida tomada contra o Rui Costa e o PCO, obviamente. De cara, em função dos antecedentes, sem saber quais são as acusações, mas pela história e pelo que eu vi ontem o Rui Costa dizer, porque eu fui assistir ele falando sobre isso, eu só posso dizer que é mais uma arbitrariedade. E veja, essa arbitrariedade dá razão ao discurso da direita. O Tribunal Superior, o STF, ele interfere na vida política em favor da classe dominante. Portanto, ele não está violando a autonomia e a independência, né, e a harmonia entre os poderes. É que numa república burguesa que está em frangalhos, numa crise de legitimidade total diante dos trabalhadores e na podridão do sistema político, o STF tem que necessariamente atuar. E ele atua de acordo com circunstâncias eleitorais, etc. Veja, o PCO e Rui Costa, eles apoiam Lula no segundo turno. O Rui Costa é candidato, se eu não estou equivocado, à presidência da República. E teria direito à sua manifestação, etc. Essa medida tomada aí é uma medida clara de limitação do espaço do PCO e do Rui Costa com interesse eleitoral, e que é uma medida contumaz, que eu dou aqui a fonte com o Mauriase,
E ele me mostrou como era terrível a vida do Partido Comunista Brasileiro, como ter acesso e prestar contas. Não porque estão roubando, porque estão fazendo uso indevido, etc. Mas é claro que isso tem a ver com o apoio restrito do PCO à causa palestina. É claro que isso tem a ver com a crítica ao identitarismo, que é funcional à ordem burguesa. E é claro que tem a ver com não permitir que forças, mesmo pequenas, se mantenham independentes. Eu ia citar, inclusive, o caso do PCO. O Rui Costa Pimenta foi alvo aí ontem dessa operação da Polícia Federal sob suspeitas de desvio de recursos do fundo partidário e também do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Há também um pedido de afastamento do Rui Costa Pimenta da liderança, da presidência do partido. O Rui foi lançado candidato à presidência da República no último domingo. Nildo, você citou o Mauro Iazzi, eu queria rapidamente lembrar do seguinte, em breve, aí, em 2 semanas, a gente vai ter mais uma edição de Os Revolucionários, o nosso programa aqui especial no nosso canal Faixa Livre, toda última quarta-feira de cada mês, às 19 horas. Estou definindo aí o tema, daqui a pouquinho eu detalho aqui para os nossos espectadores o tema que a gente vai discutir nesse segundo episódio. Primeira edição, deu o que falar, né, Nildo? Foi bem bacana aquele papo que a gente bateu na quinta-feira da última semana com o próprio Mauro Iazzi, com o Gustavo Machado, com o Gabriel Lázari. Foi um programa bem legal, né? Eu te felicito pela iniciativa, não porque eu estou incluído nela, mas por uma virtude que essa iniciativa de fato possui, que são 4 forças políticas e com 4 militantes que não estão implicados na luta eleitoral e que, portanto, estão obrigados a fazer uma reflexão orientadas pela verdade e por suas matrizes teóricas. Ademais, é uma iniciativa que força todos nós termos um aprofundamento de aspectos nodais, de aspectos centrais da luta política no Brasil e da Revolução Brasileira. E isso por si só, num país em que a esquerda liberal é responsável por um brutal empobrecimento teórico e político, esse programa cumpre uma função. E nós estamos diante, portanto, de um desafio, que cada participação lá seja cada vez mais rigorosa, que as diferenças apareçam, e apareçam não só de maneira educada, como foi na primeira edição, mas de maneira clara, dizendo, olha, aqui temos divergências, e qual é a natureza da divergência. Portanto, eu fico muito honrado de participar desse quadro, os revolucionários, com aqueles 3 camaradas com quem o Gustavo eu tenho já uma relação, o Mauro Iazzi também, o Gabriel estou conhecendo agora, mas foram todos orientados por um princípio de bondade sem renunciar à crítica. A crítica é nossa amiga, a crítica é nossa companheira, sem ela não vamos nem na esquina. E nós temos que passar com esse lenga-lenga, esse trololó aí de respeitoso e queridos e amiguinhos e bolhas e etc. Por isso que eu te felicito pela iniciativa, por isso que o programa teve uma repercussão e por isso que o Faixa Livre terá vida longa. Obrigado aí pelas palavras, viu, Nildo? Eu quero aproveitar, tem mais mensagens chegando via Superchat. Pessoal, mandem aqui suas participações, ainda daqui a pouquinho a gente vai liberar aqui o Nildo, ainda temos mais alguns minutinhos. Quero trazer uma pergunta do Pedro Damasceno, que traz a seguinte mensagem. Estava lendo A Sociedade do Espetáculo e vejo muitas convergências entre o conteúdo do livro e o atual cenário político do mundo. Nildo conhece a obra e te pergunta sobre a Sociedade do Espetáculo, Nildo, sobre essas convergências aí com o atual cenário político global. Bem, de quando em quando é Pedro, né? Isso. De quando em quando, Pedro, esse já é um livro antigo, né? Esse é um livro que deve ter aí uns belos 15 anos já. E ele choveu no molhado. Ele é um livro que tem sua relevância, mas ele choveu no molhado no seguinte sentido, que o aparente é aquilo que governa a vida política numa república burguesa. E no desenvolvimento capitalista, que está baseado na mercadoria, no fetichismo na mercadoria e, portanto, na propaganda. Então, A Sociedade do Espetáculo, Pedro Damasceno, que foi um livro que teve uma certa repercussão no Brasil em círculos universitários, né? E, em alguma medida, nos círculos militantes, sindicais, movimento estudantil, etc.,
mas muito menor, muito rarefeito, ele chove nesse molhado. Eu não quero tirar a importância do livro, mas eu quero recordar para você que, necessariamente, digamos assim, no tema do fetichismo, numa sociedade baseada no fetichismo da mercadoria, necessariamente vamos ter o espetáculo como um carro-chefe. E claro que nas suas versões elas podem ser as mais pobretonas, né? Ronald Reagan e Arnold Schwarzenegger vinham do cinema. O Zelensky vinha de um programa de televisão. Milley, a mesma coisa. E nós podemos aí reproduzir, né? Que tem a ver com a mais-valia ideológica do Ludovico Silva. E então recolhe parte do problema. Mas a sociedade do espetáculo, ela não mostra a origem, a natureza específica disso numa sociedade capitalista. Eis a minha divergência. E aí nós teríamos que sentar e conversar longamente sobre esse livro, que, a propósito da pergunta do Pedro, ela é muito estimulante no seguinte sentido, é que ele certamente ele não é um jovencito de 18, 19 anos, ele deve ter uns 40, 50 anos. Eu não quero delatar aqui a idade do Pedro, mas é que alguém lembrar na luta política um livro é uma coisa tão rara na atualidade que muito rapidamente é escanteada como academicismo, ou como o Glauber quis fazer comigo, assim, pseudo-intelectual. Eu não me incomodo no mais mínimo, porque eu sei o objetivo mesquinho dele nesse aspecto. Nenhum problema. E sentaria com ele para discutir isso, qual é o caráter intelectual do mandato dele. Poderia discutir isso, sem nenhum problema. Então, o Pedro recorda aqui e evoca, assim, a teoria que os que são contra a teoria e querem o cristianismo parlamentar desprestigiam como academicismo. Mas, na verdade, não se faz política sem um corpo teórico forte. Nilda, para a gente fechar aqui esse nosso longo papo no programa, eu quero falar sobre uma data que vai ser completada, lembrada amanhã, quinta-feira, dia 13 de agosto. Lembramos o centenário de nascimento de Fidel Castro, líder da Revolução Cubana, uma das figuras mais exaltadas da esquerda no mundo, enfim. Eu queria que você falasse sobre o legado de Fidel, os exemplos que ele deixou para a esquerda e que não têm sido seguidos nesses últimos tempos aqui, especialmente no nosso país. Fala um pouquinho sobre Fidel, Nildo, por favor. É um prazer, mas quero registrar aqui que o Pedro Damasceno, num ato de honestidade infinita, disse que eu quase acertei a idade dele, que ele tem 39 anos. Pedro, grande abraço, não te conheço, mas já fica aqui o meu apreço por você. Fidel é uma dessas figuras extraordinárias que a história nos deu. A história latino-americana nos deu duas figuras, não deu tantas figuras, né? Uma Fidel e outra o Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Um morre, é assassinado heroicamente na Bolívia, em La Higuera, assassinado pela CIA, quer dizer, assassinado pelo exército boliviano, a mando da CIA, ainda com vida, o que mostra que são assassinos, não é? E um dos responsáveis mereceu um final adequado lá na Alemanha. Muito bem. Fidel é essa figura que não só tinha a história mítica do guerrilheiro de Sierra Maestra, mas como governo e como estadista, esse sim, um estadista, soube tomar o pulso da América Latina e combinar a ação política de um chefe de Estado com o espírito revolucionário de uma revolução. Todos aqueles que quiseram decretar a senilidade da Revolução Cubana tiveram que enfrentar a figura grandiosa de Fidel Castro, dizendo que Fidel se eternizaria no poder. E Fidel saiu do poder antes da morte. Renunciou a seus cargos e se manteve como uma autoridade política, alguns dizem uma autoridade moral da Revolução. Eu vou contar uma pequena história aqui das minhas dezenas de visitas a Cuba. Na primeira delas, eu encontrei um professor universitário que fazia muitas críticas. Eu quero contar aqui para vocês. Eu supunha que, a primeira vez que eu fui a Cuba, que o regime ia cair no outro dia. O cubano é um criticon, ele é um criticon, é um crítico total. A Revolução ensinou seus filhos a exercer a crítica permanente, a crítica a tudo e a todos.
O que não quer dizer falta de compromisso político, porque aqui no Brasil, se você critica, parece que você não tem compromisso com a causa. E exatamente aqueles que criticam é que têm compromisso com a causa, porque aqueles que fazem apologia estão apenas defendendo interesses pessoais e inconfessáveis, na maior parte das vezes. E eu julgava com o Fernando, que era esse professor, ele dizia, o regime vai cair. Não. Eu falei, bom, mas ele dizia, nós temos o Fidel, e eu dizia, mas o Fidel um dia vai morrer. Aí ele dizia assim, eu disse, por que o Fidel é importante para ti? Ele dizia, porque o Fidel quase sempre acerta. Isso me marcou profundamente, porque eu vou dar um exemplo aqui. Quando teve o caso do menino Elian, que foi de balsa para os Estados Unidos, e Ricardo Alarcón começou a estudar o caso nos mínimos detalhes, contrataram um escritório de advocacia dentro dos Estados Unidos, e Fidel, numa praça pública, disse, Elian vai voltar. Quando disse Elian vai voltar, disse, o Fidel enlouqueceu. O Fidel, como é que vai voltar? Os Estados Unidos não vão liberar o guri, não tenha dúvida nenhuma. O Fidel bateu com a razão dos Estados, e ocorre que Elian voltou. E quando Fidel disse, olha, não duvidem, se acordamos um dia e a União Soviética não existe, e ocorreu. E na crise dos mísseis, que o embaixador colocou nesse documentário aí, que ontem pró-imperialista, na crise dos mísseis, Fidel Castro enfrentou Nikita Khrushchev e disse claramente, aqui não se quita, aqui Nikita, que era, vocês têm um acordo com os Estados Unidos, mas nós não temos um acordo com os Estados Unidos. E durante essa epopeia de Cuba, coordenada por Fidel Castro, na luta antirracista, na África do Sul, em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, todo o compromisso com Jorge Risquet e Ernesto Che Guevara no Congo, Fidel discrepava com muita frequência da política externa da União Soviética. Então Fidel foi um homem profundamente vinculado à Revolução, com um passado heróico, mas um estadista sem precedentes na América Latina. É a grande figura do século XX na América Latina. E no século XXI está aberto, não temos ninguém. A figura que teve mais proeminência foi Hugo Chávez, que seguiu par e passo as tentativas de Fidel, mas sobre outras condições. Portanto, as revoluções, como ensinou Fidel, não se exportam, nascem das entranhas da nossa sociedade. E estão aqui, nem mitificar as revoluções e nem condená-las ao ostracismo e aos museus. As contradições que nos levam para frente e abrem as portas do futuro estão aqui sob nossos pés. Não há que ignorá-las. Fidel, lamentavelmente, não é mais estudado, mas merece um estudo sistemático de suas obras. Conheci vários de seus colaboradores, Oswaldo Martins na economia, o Centro de Investigação em Economia Mundial, conheci vários de seus ministros, e agora estão numa renovação de quadros políticos dentro do Partido Comunista e das organizações muito boa. É uma figura admirável, que tem que ser menos mitificada e mais estudada. Amanhã, 13 de agosto, centenário de nascimento de Fidel Castro, grande revolucionário. Aliás, a gente vai fazer um debate aqui no programa especial na próxima sexta-feira sobre o centenário de Fidel, o que representa essa figura, enfim. Professor Nildo Euriques, só posso agradecer aqui esse papo como eu citei aqui, um tempo bolivariano para a nossa discussão aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela sua presença. A gente volta a se encontrar daqui 2 semanas, daqui 14 dias, na segunda edição, no segundo episódio de Os Revolucionários. Já a gente vai criar a live aqui, vai divulgar detalhes sobre o tema principal desse próximo episódio. Obrigado pela presença aqui sempre, viu, Nildo? Ao contrário, Anderson, eu que agradeço, saio daqui para dar minha aula agora, estou dando um semestre, um pensamento nacional brasileiro, discutindo os grandes autores, é um curso que eu já ofereci há 7 anos, às 10 horas começo minha aula, mas é um prazer participar, contribuir com o Faixa. Um grande abraço a você que toca com muita energia, novas iniciativas do programa, e um grande abraço para o nosso público, né, que aqui é sempre antenado, crítico, ácido, como tem que ser, a favor ou contra minhas hipóteses, exerçam o poder da crítica, que é a nossa inestimável companheira. Grande abraço e até breve. Grande abraço, Nildo. Até dia 26, a gente se encontra. Até a próxima. Conversamos aqui com o Nildo Euriques. Nildo Euriques, professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, UIELA, na Universidade Federal de Santa Catarina. Conversamos sobre muitos temas aqui do Brasil e do mundo. Não vou nem listar aqui, porque foram tantos assuntos, mas o Nildo está sempre aqui ao pé do canhão, contribuindo com as discussões no Faixa Livre.